no distrito de Assiniboia, Saskatchewan, setembro de 1887. Enquanto outros colonos na região se apressavam para completar suas paredes e telhados antes da neve, Dmitry Savchuk, em contraste, estava a escavar uma vala que não levava a lugar nenhum. O agricultor ucraniano de 34 anos dedicara 2 semanas a escavar uma vala de 1 metro de profundidade em torno de toda a base da sua cabana, uma vala que nem se ligava a nada, nem drenava nada, nem servia a qualquer propósito identificável. Aquele ucraniano perdeu a cabeça, proclamou um vizinho no posto de troca, escavando o seu próprio fosso como um simplório medieval. No entanto, Dmitry não estava de fato a construir um fosso. E se quiser saber por que os seus filhos dormiam descalços, enquanto os filhos dos seus vizinhos sofriam de congelamento nos dedos dos pés, mesmo dentro das suas próprias casas, subscreva e diga-me nos comentários de onde está a assistir. Dmitry Savchuk chegou a Saskatchewan na primavera de 1885 como parte da vaga inicial de imigrantes ucranianos, atraído pela promessa do governo canadiano de terras gratuitas para colonização. Ele partira de uma aldeia na Galícia, onde a sua família cultivava a mesma terra preta e fértil há gerações, terra que produzia abundantemente, mas era propriedade de latifundiários austríacos que reivindicavam a maior parte da sua produção. O Canadá oferecia algo que a Galícia nunca poderia: a perspectiva de propriedade. 160 acres por uma taxa de registro de $10 e 3 anos de melhorias na terra. Dmitry poupara durante 6 anos para cobrir o custo da passagem, atravessando o Atlântico em 3ª classe com a sua esposa, Helena, os seus 3 filhos pequenos e um baú cheio de ferramentas, sementes e conhecimentos que esperava serem aplicáveis neste novo mundo gelado. O inverno inaugural quase o esmagou. A casa de turfa que ele erguera apressadamente no outono de 1885 revelou-se desastrosa. As suas paredes infiltravam umidade, o telhado cedia sob o peso da neve, e o chão de terra batida transformava-se em gelo. Em dezembro, os seus filhos dormiam com botas de lã, pois o frio que irradiava do chão congelado fazia com que os seus pés ficassem dormentes em minutos. Helena desenvolveu uma tosse que persistiu até abril, os seus pulmões nunca aquecendo completamente numa habitação onde o hálito exalado cristalizava a 1 metro do fogão. No entanto, foi o chão que mais profundamente perturbou Dmitry. Ele testemunhara os dedos dos pés dos seus filhos ficarem brancos, depois vermelhos e subsequentemente desenvolverem bolhas de congelamento, apesar de nunca terem saído da cabana. O frio originava-se de baixo, subindo pela terra, permeando o chão de terra batida e passando pela fina camada de palha que haviam espalhado para isolamento. O próprio chão era o antagonista, congelado a uma profundidade de 1,20 m, canalizando o frio para a cabana como um rio de gelo que fluía para cima. Na Galícia, os invernos eram rigorosos, embora notavelmente diferentes. A casa da sua avó tinha fundações de pedra que se estendiam abaixo da linha de geada, juntamente com paredes grossas que isolavam a estrutura da terra congelada. A fundação garantia que o chão permanecesse apenas fresco, nunca atingindo temperaturas de congelamento ao separar a área de estar da terra congelada. Saskatchewan não tinha nenhuma pedra. A pradaria consistia em solo plano e escuro sobre argila, sem rochas maiores que 1 punho por 80 quilômetros em qualquer direção. Construir uma fundação adequada exigiria o transporte de materiais de pedreiras distantes, incorrendo em despesas além das possibilidades de qualquer colono. Consequentemente, os colonos construíam as suas casas diretamente no chão, suportando pisos congelados como um aspecto inevitável da existência na pradaria. Dmitry, no entanto, recusou-se a tolerar isso. Durante o verão de 1886, enquanto lavrava o solo e semeava a sua primeira colheita de trigo, ele ponderava sobre o problema. A terra congelava progressivamente da superfície para baixo à medida que o frio do inverno permeava o solo. Em janeiro, a geada havia atingido uma profundidade de 1,20 m, formando uma enorme massa térmica de solo congelado que pressionava as fundações e pisos das cabanas, retirando continuamente o calor. Ele entendeu que a resposta não era isolar contra o solo gélido, mas sim impedir que o solo congelasse inicialmente. Camponeses galegos empregavam um método conhecido como vala quente, cercando as caves de raízes para proteger vegetais armazenados do congelamento. Esta vala, cheia de matéria orgânica, como palha, folhagem e estrume, estabelecia uma área tampão onde a decomposição produzia calor, e o ar aprisionado impedia a penetração da geada.
As caves cercadas por estas valas mantinham uma temperatura mais alta do que a terra circundante, permitindo que o seu conteúdo suportasse invernos que, de outra forma, congelariam provisões desprotegidas. Ele raciocinou que se este método funcionava para batatas, poderia potencialmente funcionar para uma cabana. Dimitrov acreditava que se pudesse estabelecer uma barreira térmica em torno da sua fundação, um anel isolante projetado para impedir que a geada afetasse diretamente o solo sob o seu piso, ele poderia evitar que o chão sob a sua cabana congelasse. Em setembro de 1887, ele havia construído uma robusta cabana de touros num local diferente. As paredes da cabana eram robustas, o telhado seguro e o calafetamento meticulosamente selado. Mas antes de mudar a sua família para dentro, ele tinha uma última tarefa a cumprir. Agarrou a sua pá e começou a escavar. A escavação tinha 90 centímetros de profundidade e 60 centímetros de largura, formando um perímetro retangular ininterrupto em torno da fundação da cabana, desprovido de quaisquer aberturas ou pontos de drenagem. Dimitrov trabalhou sozinho, desde o amanhecer até os seus ombros doerem, cortando a escura terra da pradaria que se tornava mais densa e argilosa com o aumento da profundidade. No terceiro dia, o seu vizinho mais próximo, Alistair Fraser, um colono escocês que se havia estabelecido na secção adjacente em 1884, observou a escavação. Fraser, tendo já suportado 3 invernos em Saskatchewan, considerava-se um especialista em técnicas de construção na pradaria. Ele aproximou-se a cavalo, o seu rosto experiente mostrando preocupação sincera. "Savchuk, o que diabo estás a escavar aí?" O domínio do inglês de Dmitro era pouco refinado, mas eficaz. Ele elucidou a sua ideia. A barreira térmica, a camada isolante e o método para impedir que a geada permeasse sob o piso da cabana. Fraser ouviu com uma expressão semelhante à de alguém que está a condescender com um jovem. "Estás a escavar uma vala para impedir que o chão congele?" Fraser reiterou lentamente. "E planeias enchê-la com palha?" Dimitrov esclareceu. "Palha, folhagem, erva seca, qualquer coisa capaz de reter ar e impedir a passagem do frio." Fraser tirou o chapéu e esfregou o couro cabeludo. "A terra aqui congela a uma profundidade de 1,20 m, 1,20 m completos. A tua pequena vala não vai impedir isso. A geada simplesmente vai contorná-la e subir pelo teu chão, tal como acontece com todos os outros. A geada permeia através do solo, não através do ar, nem através de palha seca." Dimitrov então apontou para a cabana, afirmando: "O chão debaixo do meu piso permanece descongelado. O chão permanece quente, garantindo a segurança dos dedos dos pés das crianças." Fraser, dividido entre a simpatia e o aborrecimento, abanou a cabeça. "Já vi recém-chegados tentarem métodos peculiares nesta região. Na primavera, a maioria deles está morta ou partiu." Ele recolheu as rédeas. "Estás a desperdiçar 2 semanas de esforço mesmo antes de o inverno chegar. Esse período deveria ser dedicado a cortar lenha, não a escavar valas sem sentido." A notícia rapidamente se espalhou pela pequena comunidade de 11 propriedades rurais dispersas no distrito. O homem ucraniano estava a escavar uma vala. Ele acreditava que poderia impedir que o solo congelasse completamente. O ucraniano, temiam, condenaria a sua família com a sua loucura estrangeira. No posto comercial de Coppell, os colonos reuniam-se à volta do fogão, trocando as suas opiniões. Eriksson, um agricultor norueguês, afirmou que a vala ficaria apenas encharcada, congelaria completamente e agravaria o problema. Couture, um comerciante Metis, observou que tinha visto numerosos imigrantes a tentar esquemas engenhosos, mas a pradaria invariavelmente prevalecia. Pemberton, um inglês que vivia de remessas, propôs uma aposta de $5 a quem apostasse que a cabana do Savchuk estaria deserta em fevereiro. As mulheres, por sua vez, organizaram a sua própria intervenção. Numa tarde de sábado, 3 esposas viajaram até a propriedade dos Savchuk, onde encontraram Helena a lavar roupa, enquanto o marido persistia em escavar a sua vala desconcertante. "Senhora Savchuk, estamos preocupadas com os seus filhos", declarou Margaret Fraser, esposa de Alistair. "O inverno aproxima-se e o seu marido está a desperdiçar tempo precioso nesta empreitada. Os seus filhos precisam de lenha empilhada, não de valas escavadas." Helena possuía inglês suficiente para discernir o tom condescendente subjacente à aparente preocupação. "O meu marido compreende o que ele constrói na Ucrânia. Nós suportamos invernos tão rigorosos que gelariam o seu próprio sangue. Isto não é a Ucrânia, minha querida. Isto é Saskatchewan. O frio neste lugar é distinto. No entanto, frio é frio e física é física.
Helena retomou as suas tarefas de lavandaria. Voltem em janeiro e observem cujos filhos mantêm todos os dedos dos pés. As esposas retiraram-se, ofendidas pela obstinação da mulher imigrante. Ao cair da noite, a história tinha se espalhado amplamente. Os ucranianos, acreditava-se, consideravam-se mais conhecedores do que aqueles que tinham suportado a pradaria durante anos. Tal arrogância, afirmavam, levava as famílias a perecer. Dmitro concluiu a sua escavação a 28 de setembro. Seguiu-se o processo de enchê-la. Os conhecimentos que Dmytro Savchuk recolheu de gerações de sabedoria camponesa ucraniana. Estes seriam mais tarde, precisamente, corroborados pela ciência moderna do solo. No entanto, os princípios que ele empregou tinham sido testados ao longo de séculos de invernos da Europa de Leste, muito antes de a condutividade térmica ser alguma vez medida em laboratórios. O elemento crucial envolvia compreender como a geada permeia o solo. O frio não se manifesta apenas debaixo do solo. Antes, desce da superfície congelada através de um processo conhecido como condução. As partículas do solo entram em contato umas com as outras, facilitando a transferência de energia térmica de regiões mais quentes para as mais frias até que um estado de equilíbrio seja atingido. Em Saskatchewan, onde as temperaturas do ar no inverno rotineiramente caíam para 30 graus Celsius negativos, essa transferência de calor condutiva empurrava a geada a 4 pés de profundidade até janeiro. No entanto, a condução exige contato direto. Interromper a ligação contínua de partículas em contato impede significativamente a transferência de calor. O ar serve como um mau condutor, movendo o calor aproximadamente 25 vezes menos eficientemente do que a Terra. Uma bolsa de ar fechada funciona como uma barreira térmica, impedindo a passagem do frio entre corpos de solo distintos. A vala de Dimitrov estabeleceu precisamente essa interrupção. Medindo 3 pés de profundidade e 2 pés de largura, e preenchida com palha solta e folhas secas, a vala formava um perímetro ininterrupto de bolsas de ar fechadas ao redor de sua fundação. A geada que se movesse lateralmente através da terra congelada encontraria essa obstrução e seria significativamente retardada. Em vez de penetrar diretamente no solo sob sua moradia, o frio seria forçado a contornar ou passar por baixo da vala, uma rota consideravelmente estendida que exigiria substancialmente mais tempo para ser percorrida. A profundidade da vala era de suma importância. A linha de geada em Saskatchewan, representando o ponto mais profundo de solo congelado, estendia-se a cerca de 4 pés durante invernos rigorosos. Embora a vala de 3 pés de Dimitrov não pudesse deter toda a intrusão de geada, ela impediria a maior parte dela. Qualquer frio que conseguisse atingir abaixo de sua cabana o faria mais tarde na estação de inverno, penetraria em menor extensão e extrairia menos calor de seu piso. A escolha do material de preenchimento também era significativa. Palha e folhas secas continham milhões de minúsculas bolsas de ar dentro de suas estruturas fibrosas, fornecendo isolamento inerente que se opunha à transferência de calor consideravelmente mais eficazmente do que a terra compactada. Quando frouxamente embaladas, essas substâncias mantinham suas qualidades isolantes mesmo sob neve acumulada. Além disso, elas passavam por decomposição gradual, produzindo pequenas quantidades de calor via atividade microbiana, o que contribuía para aquecer a área da vala. Um princípio subjacente adicional que Dimitrov compreendeu instintivamente também estava em jogo. A terra situada sob uma cabana habitada não era meramente solo frio, era solo que absorvia calor da estrutura acima. Cada unidade térmica britânica BTU que emanava através do piso da cabana contribuía para aquecer o solo imediatamente abaixo. Dentro de uma cabana típica, esse calor se dissipava tanto horizontalmente quanto para baixo no vasto solo congelado que circundava a fundação. No entanto, com uma vala isolante estabelecendo uma interrupção térmica, esse calor que escapava se acumulava no solo sob o piso em vez de se dispersar. O cálculo era simples. Uma família composta por 5 indivíduos produzia aproximadamente 1.500 BTUs a cada hora. Além do mero calor corporal, um fogo de cozinha contribuía com milhares a mais. Um fogão, a lenha, emitia energia térmica em todas as direções, incluindo um fluxo descendente. Ao longo de um único dia, dezenas de milhares de BTUs passavam pelo piso e para o solo subjacente. Na ausência da vala, esse calor teria desaparecido na terra congelada. Graças à vala, ele permanecia confinado dentro de uma cavidade isolada, situada imediatamente abaixo da área de estar.
Dimitrov estava, em essência, construindo um reservatório térmico subterrâneo. Isso constituía uma região de terra mais quente sob sua cabana, projetada para resistir ao congelamento. Durante toda a estação de inverno, a vala não era necessária para deter completamente toda a intrusão de geada. Seu único propósito era impedir suficientemente a penetração para que o calor emanado de cima pudesse igualá-la, preservando assim a temperatura do solo acima do ponto de congelamento. Seus vizinhos percebiam apenas uma vala inútil cheia de resíduos agrícolas. Dimitrov, no entanto, vislumbrava um invólucro térmico capaz de manter os pés de seus filhos aquecidos sem consumir lenha adicional. A palha e as folhas não incorriam em despesas, eram subprodutos descartados da coleta agrícola e da floresta. O esforço manual envolveu 2 semanas de escavação. O benefício seria quantificável em termos de dedos dos pés não enegrecidos e crianças que não acordavam em lágrimas devido ao frio. A operação de preenchimento começou no 1º dia de outubro. Dmitri dedicou o mês de setembro não apenas à escavação, mas também à coleta dos suprimentos necessários. Ele recolheu carroças de palha de trigo restante após a debulha, folhas secas varridas dos bosques de choupos que margeavam o riacho e grama murcha cortada de suas áreas de plantio limpas. O monte ao lado de sua moradia atingiu uma altura de 6 pés e se estendia por 20 pés de comprimento. Ele começou no canto nordeste, progredindo sistematicamente ao longo de todo o limite. A camada inicial consistia em feixes robustos e substanciais de palha, posicionados longitudinalmente ao longo da base da vala, formando uma fundação projetada para uma ótima retenção de ar. Ele a compactou suavemente com o calçado, aplicando pressão suficiente para evitar o afundamento, mas preservando a rede de bolsas de ar internas. A camada subsequente combinava palha e folhagem ressecada, com os fragmentos de folhas mais finos ocupando os vazios entre os caules da palha sem erradicar as bolsas de ar essenciais. Dimitrov confiava no julgamento tátil, avaliando a densidade com as mãos e modificando a proporção dos materiais guiado pela textura da camada sob suas palmas. Se excessivamente solta, sofreria uma compactação significativa, resultando em vazios na superfície. Se excessivamente densa, perderia suas capacidades de isolamento térmico. A lina o ajudou com a 3ª e 4ª camadas, entregando feixes de palha enquanto ele os posicionava dentro da vala. As crianças contribuíram transportando folhas em sacos de lona, transformando-o em um jogo, enquanto enchiam o canal incomum que seu pai enfatizava ter uma importância discreta. No 5º dia, a vala foi elevada até 6 polegadas abaixo do nível do solo. Dimitrov cobriu-a com uma camada substancial de terra, principalmente para proteger a matéria orgânica subjacente dos elementos e da combustão, e não para isolamento adicional. Essa cobertura de terra acumularia neve no inverno, proporcionando uma barreira térmica extra acima da palha. A etapa final foi crucial. Dmitri escavou uma vala de escoamento superficial que se estendia da trincheira na encosta para garantir que a água do degelo da primavera não encharcasse seu isolamento e comprometesse sua eficácia. A palha úmida transmitia calor muito mais eficientemente do que a palha seca. A trincheira exigia secura para o funcionamento adequado. Quantidades de material: aproximadamente 800 libras de palha, 400 libras de folhas secas e 200 libras de grama morta. Despesa: apenas esforço manual. Duração do trabalho: 16 dias de escavação e 5 dias de enchimento, um total de 21 dias que seus vizinhos argumentavam que deveriam ter sido dedicados ao corte de lenha. Dmitri também havia colhido madeira para combustível, mas apenas 4 cordas, meramente metade da quantidade que Alistair Fraser havia empilhado atrás de sua cabana. Os moradores locais observaram isso, incorporando-o em seu catálogo de excentricidades ucranianas. Não só ele havia desperdiçado 3 semanas em uma vala improdutiva, mas também se privara de material de aquecimento adequado. Sua casa, sem dúvida, sofreria com o frio. Em 20 de outubro, a geada severa inicial cobriu a grama em todo o distrito com um brilho prateado. Dmitri inspecionou o limite de sua vala, examinando a cobertura de terra em busca de qualquer afundamento e verificando se nenhuma fissura havia aparecido por onde o frio pudesse penetrar. Tudo parecia robusto. O isolamento sob a cobertura de terra permaneceu árido, a vala de escoamento desobstruída e toda a montagem preparada para o julgamento iminente. Naquela noite, ele se ajoelhou ao lado da cama de seus filhos e pressionou sua mão aberta firmemente no chão da cabana. A madeira estava fresca, embora não gélida.
O solo abaixo ainda não havia solidificado, e se seus cálculos se mostrassem precisos, permaneceria descongelado indefinidamente. Helena o encontrou naquele local, ainda de joelhos, ainda aplicando pressão com a mão contra as tábuas do chão. Bem, ela perguntou, a verdade será revelada em janeiro. E se sua avaliação estiver incorreta? Dmitri olhou para seus filhos adormecidos, para os pequenos dedos espiando por baixo das cobertas de lã, para as extremidades que haviam sofrido bolhas de congelamento durante seu primeiro inverno canadense. Minha avaliação está correta, ele afirmou. A terra reterá seu calor, o piso permanecerá temperado e os dedos dos pés das crianças estarão seguros. Externamente, o mercúrio caiu para 20 graus. A estação fria estava se aproximando. Em novembro, a vala de Dmitri havia se tornado um tópico constante de diversão no posto de troca. Os colonos que visitavam para obter provisões compartilhavam atualizações sobre o gado e o clima, e então, inevitavelmente, mudavam para o tópico do ucraniano e seu fosso. Alistair Fraser havia se autodenominado o principal narrador da queda antecipada. Ele fornecia atualizações semanais sobre a condição da propriedade Savchuk, a pilha modesta de madeira que não aumentava, o peculiar aterro de terra ao redor da cabana e a aparente concepção errônea da família de que terra e palha poderiam vencer o inverno de Saskatchewan. Eles não durarão depois do Natal, declarou Fraser uma tarde de novembro, segurando uma caneca de metal com café. A esposa forçará essas crianças a irem para a cidade implorar por refúgio. Lembrem-se do que eu digo. O norueguês Eriksson foi mais severo em seu julgamento. Os recém-chegados acreditam que entendem o terreno melhor do que ele se entende. A terra invariavelmente os prova errados. Ocasionalmente a lição é mortal. O fundo de apostas no posto de troca havia atingido $14, uma quantia considerável para famílias pioneiras que operavam com recursos limitados. Fundos foram apostados em quando a família Savchuk abandonaria sua fazenda, quando esgotariam seu suprimento de combustível ou quando apareceriam na residência de um vizinho buscando assistência. Nenhuma aposta foi feita em seu triunfo. O único ponto de discórdia dizia respeito ao momento de seu colapso. A apreensão das mulheres havia se transformado em algo mais rígido. Margaret Fraser cessou suas visitas com cestas de consolo. Ela havia descartado a família ucraniana como irredimível, excessivamente arrogante para receber conselhos e muito imprudente para justificar assistência adicional. As outras esposas emularam seu exemplo, omitindo Helena dos círculos de quilting e das assembleias religiosas, penalizando assim a esposa recém-chegada pela obstinação de seu cônjuge. Os filhos suportaram a dificuldade mais aparente. Os meninos Savchuk, Ivan 8 e Petro 6, sofreram ostracismo na modesta escola que servia à localidade. Outras crianças ecoavam o escárnio de seus pais, rotulando os irmãos de meninos do fosso e cavadores de valas, e implicando que seu pai possuía a inteligência de um esquilo terrestre. A professora da escola, uma jovem de Ontário, não conseguiu intervir. Helena confrontou Dmitri uma noite depois que os meninos voltaram para casa, com roupas rasgadas e rostos contundidos de uma briga no pátio da escola. Eles estão a passar por dificuldades por causa da sua trincheira, afirmou ela, o tom tenso de fúria contida. O sofrimento deles com os pés congelados foi muito maior. Eles vão perceber a verdade assim que o inverno validar as nossas afirmações. Se o inverno, no entanto, provar que estamos enganados, partiremos na primavera e procuraremos um local alternativo. No entanto, não estou enganada, Helena. Eu vi este método ter sucesso. A minha avó manteve uma adega de raízes quente durante 5 décadas, aplicando este mesmo princípio. As leis da física permanecem constantes, independentemente da nossa viagem transatlântica. Dezembro trouxe o frio intenso inicial, com as temperaturas a cair de -15 para -20 e depois para -25 ao longo de uma quinzena. Em todo o distrito, a terra solidificou, à medida que a geada penetrava progressivamente mais fundo diariamente. Os colonos contavam que os seus chãos se transformavam em gelo e as crianças acordavam com os pés insensíveis. A luta incessante para manter calor suficiente nas suas cabanas para sobreviver. Dmitri inspecionava o seu chão todos os dias, ajoelhando-se para colocar a palma da mão contra as tábuas, um ritual que observava desde outubro. Estava fresco, certamente, mas nem gélido, nem congelado. A madeira mantinha uma temperatura que indicava que o solo subjacente permanecia acima do ponto de congelamento, protegido pela barreira térmica que ele havia construído.
A 23 de dezembro, Alistair Fraser passou pela propriedade dos Savchuk, parando no limite do terreno. Ele observou um leve fio de fumaça subindo da chaminé, um fluxo tênue. Não a coluna densa e frenética indicativa de uma família a incinerar todos os seus bens para sobreviver. Ele abanou a cabeça e continuou a sua viagem. O Natal aproximava-se. Janeiro traria a resolução da situação. Janeiro de 1888 chegou a Saskatchewan com uma intensidade feroz. Uma tempestade de neve no quarto dia cobriu a região com 1 metro de neve, forçando as temperaturas a cair para menos 38 graus. O vento persistiu implacavelmente por 4 dias, acumulando montes de neve contra as paredes da cabana. Uivando por cada fresta em cada edifício, através da vasta pradaria, a propriedade dos Fraser transformou-se numa luta implacável contra as condições gélidas. Alistair mantinha o seu fogão constantemente abastecido, levantando-se a cada 90 minutos durante a noite para reabastecer a lenha, mas o chão da sua cabana permanecia tão frio que podia congelar água num balde pela manhã. Os seus filhos dormiam calçados, envolvidos em todos os cobertores que a família possuía, agrupados em camas elevadas para evitar a corrente de frio que emanava da terra congelada. Margaret Fraser começou a exibir a marcha rígida e desajeitada, característica dos primeiros sinais de congelamento nos dedos dos pés, uma lesão contraída enquanto estava de pé no chão da sua própria cozinha para preparar comida. Ela envolveu os pés em acolchoamento de lã e calçou 3 pares de meias, mas nenhuma medida conseguia deter o frio que permeava as tábuas do chão, que repousavam diretamente sobre o solo congelado. A família Erickson passou por maiores dificuldades. A sua cabana, construída rapidamente durante o seu ano inicial, apresentava frestas entre os troncos da fundação e o chão, permitindo a entrada não apenas de ar frio, mas de ar genuinamente congelado. A temperatura do chão perto das paredes caía abaixo de 0, mesmo com o fogão a irradiar calor intenso. 2 dos seus filhos desenvolveram dedos dos pés congelados que necessitaram de eventual amputação. Estas lesões ocorrendo inteiramente dentro de casa, mesmo na presença de uma lareira acesa. Em todo o distrito, este cenário infeliz foi replicado. Os colonos consumiam lenha a velocidades alarmantes, alimentando fogões capazes de aquecer o ar, mas incapazes de afetar a massa congelada sob o seu pavimento. Os pés das crianças ficavam pretos, os adultos sofriam de frieiras que os afligiriam por anos. A 20 de janeiro, o posto de comércio tinha esgotado o seu fornecimento de lenha, obrigando as famílias a procurar madeira caída em ravinas a vários quilômetros de distância. Na propriedade dos Savchuk, no entanto, janeiro desenrolou-se de uma maneira distinta. Dmitri acendeu o seu fogo matinal como era seu costume, não um inferno frenético e rugidor que os seus vizinhos necessitavam, mas uma chama consistente que aquecia tanto a cabana quanto a massa térmica subjacente da terra. Ele permitia que diminuísse para brasas ao meio-dia, reacendia-o no final da tarde e cobria-o antes de se recolher para a noite. Manter 2 fogos diariamente, em vez de um abastecimento contínuo, garantia que o chão permanecesse fresco, mas nunca verdadeiramente frio. As crianças andavam descalças de manhã, os seus pés em contato com tábuas que registravam temperaturas na casa dos 40 e poucos graus, mesmo quando o ar exterior caía para menos 40. A terra sob a cabana, protegida pela sua trincheira circundante cheia de palha, nunca tinha sucumbido ao congelamento. O calor que emanava de cima acumulava-se dentro daquele bolso isolado de solo, preservando temperaturas significativamente acima do ponto de congelamento, mesmo durante o frio mais severo. Em 26 de janeiro, durante o pico da onda de frio, Dimitrov colocou a mão no chão e notou que estava mais quente do que o ar dentro da cabana. A massa térmica subjacente havia se transformado em um reservatório de calor, emitindo seu calor acumulado para cima, mesmo enquanto o fogo do fogão diminuía. Mais tarde, naquela mesma noite, a filha de 4 anos de Alistair Fraser acordou com um grito. Seus pés, que haviam ficado brancos e cerosos devido à queimadura de frio, sofreram apesar de ela usar 2 pares de meias de lã e um envoltório de pele de coelho. Alistair passou o resto da noite pressionando os pés dela contra o abdômen para aquecê-los, observando enquanto a cor deles mudava de um branco pálido para um vermelho inflamado. Após a restauração do fluxo sanguíneo, a jovem infelizmente perderia 2 dos seus dedos dos pés. O eco assombroso dos seus gritos permaneceria com a família por muitos anos. Em fevereiro, a notícia chegou ao posto de troca. A filha de Fraser havia sofrido ferimentos graves em sua própria residência, em sua própria cama,
mesmo com uma fogueira acesa no fogão a apenas 15 pés de distância. Enquanto isso, na casa da família Savchuk, 3 crianças dormiam rotineiramente sem sapatos durante todo o mês de janeiro. Notavelmente, nenhum deles sentiu o menor frio nos dedos dos pés. Alistair Fraser apareceu na propriedade dos Savchuk em 3 de fevereiro. Com a imagem dos pés enfaixados da filha ainda vívida em sua memória, ele chegou não para zombar ou menosprezar. Em vez disso, ele buscava respostas. Dimitrov o cumprimentou na entrada e o convidou a entrar. Ignorando os meses anteriores de zombaria, Fraser entrou na cabana e parou, perplexo com a sensação. A temperatura ambiente estava adequadamente quente, comparável à de sua própria moradia quando seu fogão estava aceso, mas um elemento adicional estava presente. Um calor imperceptível emanava de baixo, diferente de tudo o que ele já havia encontrado em uma residência na pradaria. Seu chão, Fraser articulou deliberadamente, está quente, bem, não exatamente quente, mas certamente não congelado. Dimitrov abaixou-se e colocou a mão aberta sobre as tábuas de madeira. Toque, ele insistiu. Fraser juntou-se a ele de joelhos e colocou a própria mão firmemente contra a madeira. A superfície registrava cerca de 45 graus, fria ao toque, mas longe dos pisos gelados a que ele se acostumara em sua própria casa. Isso não pode estar certo, exclamou ele. A terra está congelada. Há uma profundidade de 4 pés em toda a região, não neste local, Dmitri retrucou. Ele guiou Fraser para fora, navegando pela neve até o perímetro da vala oculta. Ele removeu a camada de neve e escavou o solo superficial congelado até descobrir a camada de palha abaixo. Sinta isto, Dmitri instruiu. Fraser estendeu a mão na escavação e tocou a palha. A palha estava árida, um tanto compactada e distintamente mais quente do que a terra congelada que a envolvia. Não estava precisamente quente, mas sim bem isolada, formando uma barreira protetora que havia repelido com sucesso o frio invasor de todas as direções. Dmitro havia adquirido um termômetro de solo no posto de troca, uma longa sonda metálica especificamente projetada para avaliar a temperatura do solo antes do cultivo. Ele havia coletado diligentemente as medições durante todo o mês de janeiro, documentando-as meticulosamente em um pequeno caderno com a exatidão de alguém que compila provas. A temperatura do solo além da vala media 14 graus. Dmitri recitou de seus registros. A temperatura do solo dentro da vala, na altura do chão, era de 36 graus. Fraser olhou atentamente para os números, espantado com uma variação de 22 graus alcançada simplesmente por uma vala cheia de palha. A vala impede que a geada se espalhe. O frio se propaga pelo solo por contato direto. Corte esse contato e o frio não consegue penetrar. A terra sob minha moradia permaneceu descongelada porque a vala obstruiu sua passagem. Ele então apresentou a Fraser dados numéricos adicionais. A temperatura da superfície do chão na cabana do Savchuk registrava 44 graus ao nascer do sol, subindo para 52 graus ao anoitecer. Em contraste, a temperatura da superfície do chão em uma cabana padrão, especificamente a de Fraser, medida durante uma visita no final de janeiro, era de 18 graus ao amanhecer. Atingia 28 graus ao anoitecer, mesmo depois de o fogão ter estado aceso ativamente por várias horas. As implicações para o consumo de lenha eram igualmente impressionantes. Dmitri tinha consumido 3,5 metros de lenha desde 1º de novembro, com bastante para durar até a primavera. Fraser, por outro lado, tinha usado 7 metros cúbicos e dependia da generosidade dos vizinhos para passar fevereiro. O chão absorve calor, Dmitri afirmou claramente. A terra congelada debaixo da cabana extrai calor do ar, do fogão e de todas as fontes. Queima-se lenha para aquecer o ar, contudo, o chão dissipa esse calor mais rapidamente do que pode ser gerado. O meu chão, no entanto, irradia calor. A terra debaixo da minha moradia acumula calor durante o dia e o emite depois de escurecer. Frazier observou o método simples que tinha preservado os filhos de Savchuk, em pé na neve, ao lado da vala descoberta, enquanto o seu próprio filho tinha sofrido de dedos dos pés congelados. Palha, ele murmurou suavemente. Apenas palha e ar. O ar atua como uma barreira contra o frio. É física básica. Por que não nos informou antes do inverno? Por que reteve esta explicação? Dmitri manteve o seu olhar fixo. Eu tentei. Você zombou. A sua esposa organizou grupos para informar a minha mulher que éramos imbecis. Os seus filhos agrediram os meus filhos na escola. Fraser viu-se sem resposta. Ele permaneceu na neve, confrontado pela prova. O peso opressor da sua zombaria parecia uma carga tangível. Instrua-me,
Ele finalmente proferiu. Eu imploro. No dia seguinte, Fraser voltou com uma pá. Ele não adiou até a primavera. Em vez disso, começou a escavar a terra congelada em fevereiro. Ele esculpia o solo endurecido pelo gelo ao redor da fundação da sua cabana, enquanto a sua esposa observava da janela, o rosto dela marcado por uma esperança cansada. Não pode aterrá-lo até que a terra amoleça, Dmitri o informou. Depois de se aproximar para testemunhar o esforço, a palha deve permanecer seca. No entanto, a vala estará preparada. Fraser continuou a sua escavação. Talvez fosse um ato de expiação por meses de desprezo, ou uma tentativa desesperada de garantir que os dedos restantes da sua filha sobreviveriam a outro inverno. A notícia da mudança de atitude de Fraser espalhou-se mais rapidamente do que a zombaria inicial. O indivíduo que tinha liderado os céticos, documentado o fracasso antecipado e apostado dinheiro na ruína da família ucraniana. Esse mesmo homem estava agora a escavar a sua própria vala na terra congelada. Algo tinha alterado a sua perspectiva, e a comunidade desejava saber o que era. Erickson chegou a cavalo a 10 de fevereiro. Ele descobriu Fraser imerso até os joelhos numa vala parcialmente acabada, as mãos cobertas de bolhas, a sua expressão resoluta. O que foi que você testemunhou? Erickson perguntou. Eu senti. O chão da cabana de Savchuk irradia calor. Não estava apenas não frio, estava genuinamente quente. Os seus filhos passeavam descalços. Inacreditável, declarei. Posteriormente, ajoelhei-me no chão dele e experimentei-o pessoalmente. Em março, 4 famílias tinham prometido escavar valas à volta das suas casas. Dimitrov inspecionou cada local, dando conselhos sobre a profundidade e largura adequadas. Ele elucidou a importância do aterro seco, alertando contra erros frequentes. Ele partilhou abertamente o seu registro de medições, permitindo que os números transmitissem mais do que o seu inglês com forte sotaque. A chegada do degelo da primavera iniciou uma explosão de trabalho. Valas previamente escavadas e congeladas estavam agora prontas para serem preenchidas. Dimitrov supervisionou o procedimento na residência Fraser, demonstrando a Alistair o método para colocar camadas de palha e folhagem e como verificar a compactação adequada. Ele instruiu a cobrir o aterro com terra para o proteger da umidade e das chamas. 16 dias de esforço, Fraser comentou assim que a tarefa foi concluída. Durante 16 dias, ridicularizei-te por desperdiçares tempo. Eu poderia ter utilizado esses 16 dias a construir a minha própria vala. Agora tu entendes. O próximo inverno será diferente deste. Se eu tivesse dado ouvidos, a minha filha ainda teria todos os seus dedos dos pés. Dimitrov não pôde oferecer consolo para tal afirmação. Certas lições tinham custos não reembolsáveis. No outono de 1888, 11 propriedades na região, cada habitação ocupada, exceto a de um único e obstinado inglês que recebia remessas, apresentavam valas térmicas a circundar as suas bases. O método disseminou-se por tradição oral para áreas adjacentes, transmitido por viajantes e comerciantes que tinham ouvido falar da história do agricultor ucraniano e da sua maravilhosa vala defensiva. A estação de inverno de 1888 a 1889 avaliou rigorosamente as modificações. Em janeiro, as temperaturas caíram para 42 graus negativos, superando o frio do ano anterior, mas em todo o distrito, nenhuma criança sofreu a perda de um dedo. Nenhuma família sofreu com a escassez de lenha. As valas funcionaram precisamente como Dimitrov tinha garantido, estabelecendo barreiras térmicas que mantinham os pisos quentes e as famílias intactas. No posto comercial, os fundos apostados permaneceram intocados. Nenhum indivíduo quis reclamar prêmios que serviam como um lembrete da sua própria imprudência. Por fim, a soma de $14 foi utilizada para adquirir provisões para uma família cuja habitação tinha sido consumida por um incêndio na chaminé, um ato de benevolência a suplantar a zombaria. Alistair Fraser emergiu como o mais fervoroso proponente do método, viajando para comunidades por toda a Assiniboia para disseminar o conhecimento que ele antes tinha desprezado. Ele contava consistentemente uma narrativa idêntica. Como ele tinha zombado do ucraniano, como o seu filho tinha sofrido devido à sua arrogância e como 16 dias de escavação poderiam evitar uma vida inteira de remorso. Dmitri nunca procurou reconhecimento. Os pisos aquecidos bastavam. Os seus filhos mantiveram todos os seus dedos e agora também os de todos os outros.